bem? Olá para você que está acompanhando mais um episódio do nosso podcast Rollingcast e o nosso convidado especial de hoje é o Sensei Silvio Roberto, conhecido pela sua ação social, né, pelo projeto Forma-se um Campeão e também pela Academia Pequeno Dragão, academia de karatê muito conhecida por todo o estado de Rondônia. Antes de mais nada, boa tarde, não é, Sensei? Como que o senhor está? Boa tarde, meu amigo. Obrigado por essa oportunidade de estar fazendo parte aqui do seu podcast. Muito comentado na cidade. É um prazer. Graças a Deus vai tudo bem. Espero que com todos que estão nos vendo esteja tudo bem também. Perfeito. Começando a nossa conversa, Sensei, vamos falar um pouco, antes de mais nada, sobre o projeto em si, o que ele é, como que o senhor atua através do projeto Forma-se o Campeão lá na sua academia? O projeto, na verdade, é o seguinte, eu sempre gostei de trabalhar com o social. Eu vi que muitas crianças não tinham acesso ao esporte. Então, quando eu comecei a dar aula no antigo Clube Caiabê, que você nem conhece, que hoje não existe mais em Rolim de Moura, eu comecei a dar aula só no período noturno. Aí eu pensei assim, eu visitei a Pastoral do Menor, eu vi as crianças lá muito carentes, sem acesso ao esporte, falei, vou começar um projeto social. Falei com a diretora na época, uma grande amiga minha, passei a ideia para ela, imediatamente ela mandou 35 crianças para mim. E começamos isso aí oficialmente 10 de março de 2006 no Clube Caiabê. Foi uma grande felicidade ver o brilho daquelas crianças ao praticar um esporte e ter essa receptividade. Precisava ver a felicidade deles quando participou do primeiro campeonato. E desde então o senhor tem realizado esse projeto, tem encaminhado esse projeto aqui em Rolim de Moura, atendendo também as crianças de Rolim de Moura, mas tem alguém de fora da região que participa ou ainda não? Sim, eu tenho sim. Inclusive, tem aluna minha que acabou mudando devido à pandemia. Hoje até faz aula online comigo. O nosso projeto cresceu. A minha filha colocou o mesmo projeto em Vilhena, hoje atendendo quase 100 crianças. É um grande prazer poder contribuir um pouco com a sociedade. Eu sempre falo, se cada um de nós fizer um pouco, faz uma grande diferença na vida dessas crianças. E desde então, o senhor falou um pouquinho sobre o começo do projeto, e desde então o senhor conseguiu o espaço próprio, né, hoje, que fica ali perto do centro da cidade, né, ali no bairro São Isso, Cristóvão. na Boa Vista. Na Boa Vista, e ali o senhor conseguiu desenvolver com mais liberdade, né, o projeto Forma-se um Campeão. Não, com certeza. Até eu apressei para construir meu prédio, porque quando eu comprei o terreno, porque é o seguinte, o Clube Caiabê estava falido. Então, a energia que estava funcionando era eu que estava pagando, o local de treinamento sempre estava sujo. Apressei, consegui construir o prédio, graças a Deus. Não foi fácil. Andei um ano de a pé, de bicicleta, porque eu tive que vender meu transporte, pegar todas as economias. E quando inaugurou lá, era um barracão. Piso queimado, sem forro, sem espelho, 2 bancos e uma grande vontade de ensinar. E aí o senhor foi melhorando cada dia mais, né, trazendo mais alunos também, e com isso veio o reconhecimento, né? Teve até a lei municipal por volta de 2008. Conta um pouco pra gente sobre esse processo. Foi o seguinte, nós sempre procuramos o apoio, não vinha então. Aí o que aconteceu? Em 2007 teve um campeonato em Rolim de Moura. Na época tinha 5 academias, foi um outro rapaz que sediou. Aí, como eu preparei bem minha equipe, falei, gente, é hora de nós fazer bonito dentro de casa. Meu amigo, literalmente arranquei o suor dos meus alunos, para não dizer arrancar o couro, né? Aí fomos lá no evento do nosso concorrente, era um evento estadual, aí participamos, e aí quando a fé começou lá a dar o resultado, até então eu nunca tinha procurado um político, aí quando a fé, 10º lugar, o 9º, 8º, 3º, quando falou 3º na 8º, nós já comemorou. Aí quando a fé é campeão, Pequeno Dragão de Rolim de Moura, aí já mudou a história. Aí já veio vereador falar comigo, já veio o secretário de esporte na época falar comigo, nos procura lá, que não sei o quê. E aí em 2008, já com a parceria da prefeitura, sediamos a primeira Copa Pequeno Dragão. Quando foi em final de 2008, recebemos o título de utilidade pública por lei municipal, aprovado na Câmara Municipal de Rolim de Moura. Hoje, o senhor realiza, né, o senhor promove a Copa Pequeno Dragão até hoje, né, de karatê? Sim, a cada 2 anos, só quebrou o tempo, no tempo da pandemia, que foi cancelado, mas nós já fizemos 9 edições da Copa Pequeno Dragão já. E sempre um grande sucesso, e diga-se de passagem, ninguém não conseguiu nos derrotar até hoje dentro de casa. E mesmo somando todos os anos, nós estamos com 13 títulos estaduais gerais. Bacana. O senhor tocou algumas vezes sobre a pandemia. O senhor pode contar um pouco pra gente quando aconteceu, né, a pandemia de Covid-19 em 2020? Como que ficou ali? Foi muito dificultoso poder pegar o ritmo novamente? Olha, eu vou ser sincero para você. Se eu não tivesse meu prédio próprio, pagasse aluguel, eu não teria voltado para o karatê, não. Porque foi 100 dias eles manteram a minha academia fechada.
Teve outras academias aqui na cidade que voltou antes, que a justiça permitisse. Até falei com os pais que eu estava pensando em voltar. O pai falou assim, Sil, já imaginou se você volta, sem autorização? Uma criança pega Covid, mesmo que não pegou na academia, morre. Já imaginou as consequências? Mantive a academia fechada, apesar que um dia, sendo um cara de boa saúde, cabeça boa, um dia me deu uma crise de ansiedade. Eu cheguei a parar no meu cardiologista com a pressão a 20. Tão nervoso que eu estava vendo o seguinte, eu tive que dispensar um funcionário, amigos morrendo, conhecido morrendo, gente pobre, gente milionária na cidade, e vendo as economias empurrá-la, eu consegui voltar porque eu tinha minhas economias, eu sempre mantenho aquele fundo de emergência, mas graças a Deus, aí foi onde que eu comecei a dar aula online para alguns alunos, para não parar 100%, e hoje uma das nossas campeãs brasileiras, Larissa, de 11 anos, treina até hoje online, porque mora na região remota lá do sítio, em Costa Marques. Inclusive, é campeã todo ano estadual, campeã brasileira. E aí, quando voltou, funcionou a academia novamente. Eu continuei com a aula online com ela, que ela tinha ido embora. E a academia voltou, graças a Deus, de lá para cá, não tenho a reclamar nada. Cada ano, Deus tem nos abençoado cada vez mais. O senhor mencionou, Sensei, sobre essa aluna de Costa Marques, mas o pessoal se pergunta muito como que funciona o online mesmo, né? Porque arte marcial mais online, eu creio que seja uma divisão separada, né? Não é bem Não, uma com competição. certeza. O que acontece? Por exemplo, ela não consegue praticar luta online. O que eu ensino ela? Eu faço o treinamento físico dela e o treinamento de kata corrigindo ela ao vivo. Ela faz o movimento, baixa mais essa mão, corrige, isso, aquilo. Tanto que a especialidade dela é kata, porque como não tem como praticar luta online. Ela vem na academia umas 4 vezes por ano, prepara ela através de online para fazer as avaliações dela de graduação, ela vem em Rolim de Moura. Inclusive, segunda-feira ela está vindo, mas amanhã nós estamos descendo para São Paulo. Vamos participar do 32º Troféu Brasil e o primeiro Open das Américas, que é um evento só. E semana passada, eu não me lembro ao certo se foi semana passada ou se foi semana retrasada, que houve, né, houve o campeonato aqui em Ji-Paraná, aqui perto do estado. O senhor pode contar um pouco sobre a perspectiva de campeonatos que já aconteceram esse ano e também sobre o Open que vai acontecer já nesse mês? Isso, foi a primeira fase do campeonato estadual, foi realizada em Ji-Paraná. Participou 500 e tantos atletas, eu não sei o número exato, mas o que eu posso dizer é o seguinte, a casa juntou 2 clubes lá, com a casa lá, eles participaram com 169 atletas. Vamos falar dos 3 principais clubes, que premiação. Aí Colorado, que é sempre nosso principal rival, que tem um título estadual e nós tem 13, ele estava com 120 e poucos atletas. E a Pequeno Dragão, a equipe Pequeno Dragão toda, estava com 129. A casa com 169 atletas fez 517 pontos. E aí a Colorado fez 580 e a Pequeno Dragão fez 887 pontos. Começamos uma alavancada muito boa no estadual, até porque a segunda fase vai ser na casa de Colorado. E eles pretendem colocar, toda vez eles colocam mínimo 250 atletas, que eles têm em torno de 400 atletas Colorado, que é na região toda ali deles. E sobre os alunos do projeto, geralmente quando tem o evento, os estaduais é mais propensos, né? Existe uma propicidade maior deles participarem, mas quando é nacional assim, o senhor geralmente consegue trazer alguns alunos, ou a maioria vai? O meu projeto social funciona da seguinte maneira, o projeto é para compor as vagas da equipe. Os alunos não pagam nada para treinar, não pagam exame de graduação, em contrapartida, dentro do estado, os alunos do projeto são obrigados a competir. E essa despesa é por conta dos pais. Então... Agora, quando é nacional, eu levo alguns atletas. Estamos em atleta do nosso projeto agora, para o Open das Américas. Aí nós corremos atrás para tentar conseguir um apoio para eles, uma ajuda. A Larissa, inclusive, está indo graças ao apoio da Casa Esporte de Rolim de Moura, que patrocina ela há anos. Eu tenho vários atletas patrocinados. Inclusive, uma única atleta nossa que deve ir para o Mundial em julho vai estar participando lá também. Então, é uma grande alegria quando, por exemplo, eu estava comentando com você agora há pouco, em 2009, o meu primeiro atleta da Pastoral do Menor que consegui levar no brasileiro, ele sagrou campeão brasileiro. Eu estava arbitrando quando a FE anunciou lá, fulano, tal categoria, campeão, Patrick dos Santos, Fekir, sem mentira nenhuma, eu sou durão, mas o olho encheu d'água e arrepiei. Falou, olha aí, uma criança da Pastoral do Menor, campeã brasileira, a melhor do Brasil. Isso é muito gratificante. É o maior pagamento que eu posso ter desses meninos do projeto, é ver essa evolução deles e eles verem que o mundinho deles não é só Rolim de Moura. Que bacana. E hoje, Sensei, como que está a situação do incentivo ao esporte na região? O senhor acredita que ainda existe espaço para melhora? Não, com certeza. Existe espaço sim, mas graças a Deus a nossa equipe
devido ao grande conhecimento que eu tenho. Eu fui administrador de empresa a minha vida toda, agora já está mais de década, estou só dedicando ao karatê, mas o pessoal sempre nos procurou para nos apoiar. Agora, atualmente, estamos tendo apoio federal, apoio estadual, apoio municipal. Graças a Deus, não posso reclamar quanto a isso, não. Falta de apoio, nós não... Inclusive, há alguns anos, o transporte dentro do estado do ônibus está sendo feito com recurso do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. As crianças não estão pagando nem um centavo para viajar de ônibus, até agora no momento, só pagam mesmo a inscrição do campeonato. Bacana. Sensei, vamos falar um pouco então sobre o senhor, sobre a sua atividade com o karatê. A gente falou um pouco sobre a academia, mas antes disso, o senhor já tinha algum contato longínquo com o karatê? Como que era mais ou menos? Eu comecei quando criança no estado de Goiás. Aí era aquele gordinho, né, para não dizer gordão. Eu com 15 anos, 14 anos, eu pesava 101 quilos. Mas aí meu irmão judiava muito de mim nas aulas, aí eu acabei parando. Aí viemos embora em Rondônia para Rondônia em 86, chegamos aqui dia 5 de janeiro de 86, com 14 anos. Com 18 anos eu voltei para Goiás, ficar um ano lá para fazer o último ano de escola lá. Voltei para as artes marciais, voltei para o karatê. Aí voltamos, viemos embora para Rolim de Moura. Cheguei aqui, entrei numa academia que era do mesmo estilo. E a mentalidade do professor da época não bateu com a minha, não é o que o karatê prega, o que eu prego para meus alunos. Treinava alunos de maneira errônea, levar para rua, aquela coisa de filme, sabe? Aquela coisa fantasiosa de ir para rua, brigar, essas coisas. Eu falei, e fui conhecer a academia do Sensei Márcio, que é meu mestre. Quando eu vi, era até um estilo diferente, kata's diferente. Falei, não, mas aquele rapaz não dá para treinar. Eu peguei e comecei a treinar com o Sensei Márcio em 91, se não me falha a memória. E desde então, nunca mais parei com Karatê Goju-Ryu. E sempre com ele, e agora desde 99, dando aula para a minha equipe. Sensei, de lá para cá, o cenário assim, tanto em academias quanto ao esporte, aqui no interior, chegou a mudar muito? Mudou demais. Na minha época que eu era aluno, era o seguinte, pouca gente fazia karatê, porque o negócio era muito bruto. Muitas vezes, o meu professor foi um excelente professor, mas não tinha, talvez, o conhecimento que nós temos hoje. Havia muitas lesões nas competições, pouca criança, não se via criança. E hoje eu tenho um grande prazer de levar alunos com 5 anos para competir, a partir de 5 anos. Inclusive o irmão da Larissa, que é lá de Costa Marca, começou a treinar agora com a gente, fez 5 anos, e já foi campeão no primeiro campeonato em Catar. Entendeu? Então é gratificante ver isso aí. E eu provei, em 25 anos dando aula, que eu nunca precisei machucar um aluno para ensinar ele. Igual histórias que a gente ouve por aí, antigas, de pessoal machucar aluno para ensinar. Eu já provei que eu não preciso machucar um aluno para ensinar. Tanto que os pais, eu levei agora, final de semana anterior, 80 atletas de Rolim de Moura. Inclusive, tinha crianças de 8 anos, 9 anos, sem a companhia dos pais, na minha responsabilidade. Eu já levei atleta de 9 anos para Goiás, em competição, para São Paulo, na minha responsabilidade. Quer dizer, o pai, para liberar uma criança de 9 anos, ele tem que confiar muito na pessoa que está ali com o filho dele. Bastante. Eu falo, inclusive, sempre, toda vez que você for pôr seu filho em qualquer atividade esportiva, que o professor é o espelho da criança. Então, procure saber o que é a índole do professor, o comportamento dele na sociedade. Então, eu posso dizer o seguinte, eu posso cobrar dos meus alunos. Eu sou um cara que não bebo, não fumo, e eu, em quase 36 anos de karatê, eu nunca precisei dar um tapa em ninguém na rua. E eu sou da opinião seguinte, quando não quer, dois não briga. Então, não tem necessidade de eu estar me provando, eu sou mais macho do que os outros, sair espancando os outros. Nunca precisei disso. E meus alunos, eu sempre falo, se for ser agredido, se defenda. Agora, se procurar confusão na rua e se prevalecer, provavelmente, 100% de certeza, eu vou expulsar ele da academia. Eu não aceito esse tipo de coisa. Tanto que até hoje nunca precisei expulsar um aluno. Bacana. Então o senhor ensina também toda essa disciplina dentro da academia que os alunos levam para a vida, né? Carregam como bagagem pessoal. Com certeza. Duas das principais regras do Dojo Kun, que são 5 regras que regem o karatê, uma é respeito acima de tudo e a outra é o conter o espírito de agressão. Isso aí são regras mundiais. E eu sempre tive isso na minha vida como exemplo meus alunos. Só teve até hoje um aluno que brigou na rua. Não brigou. Foi o seguinte, ele estava com a esposa dele, tinha 19 anos, passou um grupo de pessoas e o cara passou a mão na esposa dele e chamou ela de aquele nome... O cara tava bêbado, né? Aí quando ele passou a mão na bunda dela e chamou ela com aquela palavrão, rapaz, quando ele viu, ele deu um chute na cara do cara, pôs o cara pra dormir com um golpe só.
Ele foi lá na academia na hora, deixou a esposa em casa, foi lá conversar comigo, contar o que tinha acontecido, o respeito que ele tinha comigo. Tem, na verdade, até hoje. E ele, mesmo não praticando mais karatê, ele falou: Sensei, aconteceu isso, isso e isso. Falei: teve mais gente que viu, não desconfiando dessa palavra, fulano estava perto. Liguei na hora, falou: Sensei, foi desse jeito que ele falou. Eu falei: então parabéns, porque você, na verdade, você resguardou a honra da sua esposa. Então o karatê é para isso, é defesa pessoal e proteger as outras pessoas. Perfeito, então. Sensei, para encerrar esse nosso bate-papo de hoje, quais são as considerações finais que o senhor tem a fazer sobre esse trabalho que o senhor realiza e sobre expectativas também para os próximos anos, para o desenvolvimento tanto desse projeto quanto da academia e também de outras academias, né? Projetos que possam vir a se desenrolar em outras artes marciais, em outros hobbies mesmo. Na verdade é o seguinte, o karatê vem crescendo muito no estado, muito mesmo. Inclusive, nós temos um apoio federal da uma deputada, não sei se pode falar o nome aqui. Pode falar. A deputada federal Silva Cristina, pra você ter uma ideia, ela está investindo na Pequeno Dragão de Rolim de Moura, na Academia Nakayama de Colorado, que tem um grande projeto, na Academia Pequeno Dragão de Vilhena, na Academia Champions de Vilhena, na Academia Fênix de Alvorada, agora a Academia Impacto de Paraná e o Dojo Picans de Porto Velho. Mesmo ela, todo o trabalho que ela tem no Hospital do Amor, ela está investindo muito no esporte. E graças a isso estamos expandindo muito os nossos projetos. Inclusive, estou com vagas abertas no nosso projeto. Crianças carentes de 6 a 16 anos que estudam em escola pública, podem nos procurar que estamos com vagas abertas para o nosso projeto. A 0 custo para treinamento. Perfeito, então. Sensei, eu agradeço a sua participação hoje aqui no Rolingcast, um bate-papo muito legal sobre esse trabalho, sobre o projeto Forma-se um Campeão, e eu vou ficando por aqui. Eu já aproveito que você está acompanhando esse episódio do Rolingcast e já assiste outros. A gente já gravou episódios, né, do nosso podcast com outras personalidades, com outras pessoas muito importantes e também tem muitas histórias bem especiais para você de Rolim de Moura e região. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até mais.